Nosso comentarista de política, o Reinaldo Azevedo, já está conosco. Oi, Reinaldo, boa noite. Bom, a gente mostrou essa operação Cartão Vermelho. A casa do Jacques Wagner foi alvo de mandado de busca e apreensão. Você viu alguma coisa de estranho nisso, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Pois é, olha que estágio chegou o PT, né? O PT precisa de alguém para chamar de seu, mesmo que esse cara seja eu, né? Como diz aquela música. Claro, tudo aí é muito estranho, né? Em primeiro lugar, eu acho realmente um despropósito que a procuradora Raquel Dodge, num documento, diga que se o delegado Segovia fizer qualquer ingerência, comentário ele pode fazer qualquer ingerência na investigação sobre os portos do Temer, ele pode até perder o cargo. Por que é que a doutora Raquel não impõe essa disciplina aos seus procuradores? Alguém assistiu a entrevista coletiva dos procuradores hoje no caso do Jacques Wagner? Eu assisti. Uma senhora procuradora o tempo inteiro tratou o ex-governador como condenado. Essa é a primeira estranheza. Doutora Raquel Dodge, se a senhora quer moralizar esta bagunça que virou o seu departamento, esta, como diz o povo, zona que virou o seu departamento, a senhora comece por proibir as entrevistas coletivas. Porque as pessoas que estão ali nem denunciadas são ainda e já são tratadas como condenadas. É Reinaldo Azevedo que criou o termo petralha falando isso? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Mas é preciso fazer jornalismo nessas horas, nem que seja uma simples pesquisa. Amanda, sabe quanto custou o estádio todo? 680 milhões de reais. Você acha que uma obra, eu estou fazendo uma pergunta retórica, não estou querendo te meter no meu comentário. Você acha que uma obra de 680 milhões terá como propina 450 milhões? Qualquer pessoa que faça uma continha vai constatar que esse valor corresponde a 66% do valor do estádio. Sabe que empreiteiro paga 66% de propina? Nenhum. Nenhum. A própria Lava Jato sabe que as propinas pagas variam de 0,5% a 3%, o que já é um despropósito, porque nós estamos falando muitas vezes de obras bilionárias. Essa ideia de que uma obra teve 66% de superfaturamento e que uma pessoa sozinha levou disso, no caso seria o governador Jacques Wagner, quase 20%, é completamente fora de qualquer parâmetro. Não é? Acontece o seguinte, nós vivemos a era em que o Ministério Público acusa quem quiser, do que quiser, as pessoas não dão a menor importância para os valores, não fazem conta, não se dão conta do que está em curso, né? E entram nessa. E aí o governador que vá se explicar, porque afinal ele tinha 15 relógios de luxo, né? Aí vai a procuradora e diz, não, ele pediu propina pessoalmente. Há gravações em que se entende que... Bom, nós já vimos esta mesma procuradoria, como corpo, entender, por exemplo, que o André Esteves do BTG Pactual era o financiador da suposta operação de fuga do Nestor Cerveró a partir de gravações e depois se concluiu que não era isso, que não era ele, que não tinha nada disso. Não dá para condenar as pessoas antes de que haja mesmo um processo judicial. Nesse caso, Jacques Wagner nem denunciado ainda. Eu estaria falando isso para o Jacques Wagner, para o Reinaldo Azevedo, para o Zé da Esquina ou para o Capeta. Não é? Eu não dou ao Ministério Público poder para isso. Dona Raquel Dodge que põe ordem naquela bagunça. Reinaldo, boa noite. Falando na dona Raquel Dodge, ela decidiu rescindir os acordos de delação de Wesley Batista e também de Francisco de Assis Silva. Como é que você vê essa rescisão, Reinaldo? Olha, Boris, boa noite, já não era sem tempo, né? Eu só pergunto, até agora, que providência a doutora Raquel tomou e a Procuradoria tomou contra o Marcelo Miller. Como é que você rescinde um acordo de delação, e está certo a rescisão, foi bem feita a rescisão, está certo fazê-la, como é que você rescinde e, no entanto, o pivô da rescisão, que é justamente o Marcelo Miller que exercia dupla militância,
com esse não acontece nada. Mas a dupla militância do Marcelo Miller prova que aquilo tudo era uma conspirata que uniu Rodrigo Janot e que contou com a conivência, não sei até onde consciente ou não, do Edson Fachin e da ministra Carmen Lúcia, como eu sempre denunciei aqui, diga-se de passagem. E aí é uma outra questão que a doutora Raquel terá de resolver, e eu não vou abrir mão disso. A doutora Raquel tem que me provar não, a Constituição, ela tem que olhar a Constituição e dizer assim, esse inciso 56 do artigo 5º que está aqui, que diz que as provas ilícitas, colhidas ilicitamente, são nulas, não é? Ela tem que me provar que aquilo não está lá. Porque o fato de o Marcelo Miller ter feito o que fez, lamento, anula tudo que possa ser considerado prova nesse processo. Ah, você que está dizendo isso. Não, quem disse isso foi o Rodrigo Janot, numa entrevista quando ainda era procurador e quando negava que houvesse irregularidade. Não vou condescender com a esculhambação do Estado de Direito que essa gente está praticando. Por aí nós não vamos para um bom caminho, não. Por aí nós vamos ladeira abaixo, né? Essa gente tem de aprender a cumprir a lei, inclusive o Ministério Público. Sim. Doutora Raquel, a senhora não gosta de delegado que dá entrevistas? Proíba os seus subordinados, porque do ponto de vista funcional eles são seus subordinados, de fazer o mesmo e proíba deles ficar atuando no Twitter como se fossem moleques espinhentos no meio de uma revolução hormonal, vomitando indecências nas redes sociais. Ou a senhora põe ordem nisso aí, ou se demita, vá para casa. Não é? É a melhor coisa que a senhora tem a fazer. Obrigada, Reinaldo. Boa noite. Até amanhã.